Lição 1: Dias chuvosos. Oi, Ana, parece que está chovendo de novo. Oi, John. Sim, está chovendo o dia todo. Espero que acabe logo. Eu não gosto de me molhar. Nem eu. Mas às vezes a chuva pode ser refrescante. Isso é verdade. É bom ouvir o som das gotas de chuva. Também é uma boa desculpa para ficar em casa e ler um livro. Absolutamente. Adoro ler um bom livro em dias de chuva. É uma ótima maneira de relaxar e descontrair. Você tem alguma atividade favorita para dias chuvosos? Gosto de assistir filmes ou experimentar novas receitas na cozinha. Isso parece divertido. Eu deveria tentar cozinhar algo novo também. É uma ótima oportunidade para experimentar diferentes sabores. Falando em sabores, que tal uma xícara de chá quente em um dia chuvoso? Ah, sim! Uma xícara de chá parece perfeita para o tempo chuvoso. É tão reconfortante e relaxante. Isso definitivamente ajuda a levantar seu ânimo em um dia sombrio. Eu concordo, é incrível como uma simples xícara de chá pode fazer você se sentir melhor. Os dias chuvosos podem ser aconchegantes e tranquilos se você os abraçar. Você está certo. Eu deveria aprender a apreciar mais a chuva. Às vezes, é bom desacelerar e aproveitar as pequenas coisas. Vou manter isso em mente. Obrigado pelo lembrete. Lição 2: Apoio e incentivo. Oi, Ana, você poderia me fazer um favor? Oi, John, é claro. O que você precisa? Tenho uma apresentação importante amanhã. Você pode me dar alguns conselhos? Absolutamente. Eu ficarei feliz em ajudar. Sobre o que você precisa de conselhos? Quero garantir que minha apresentação seja envolvente e memorável. Esse é um ótimo objetivo. Primeiro, verifique se você tem uma estrutura clara. Como devo começar a apresentação? Comece com uma abertura cativante que chame a atenção do público. Alguma sugestão para a abertura? Você pode começar com uma pergunta instigante ou um fato interessante. Parece uma boa ideia. E quanto ao conteúdo principal? Divida-o em pontos-chave e apoie-os com exemplos ou dados. Vou me certificar de incluir exemplos relevantes. E quanto aos recursos visuais? Auxílios visuais podem aprimorar sua apresentação. Use gráficos ou imagens quando apropriado. Bom argumento. Vou preparar alguns recursos visuais para torná-lo mais envolvente. Ótimo! E lembre-se de falar com clareza e manter contato visual com o público. Vou praticar minha entrega para garantir que eu chegue com confiança. Isso é importante. A confiança ajuda a manter o público envolvido. Obrigado pelo conselho, Ana. Agradeço seu apoio.
De nada, John. Estarei pensando em você durante sua apresentação. Isso significa muito para mim. Seu incentivo me dá confiança. Você tem isso, John. Seja você mesmo e mostre sua experiência. Eu farei o meu melhor para fazer uma apresentação memorável. Obrigado novamente, Ana. Sem problemas, John. Boa sorte. Eu sei que você vai se sair muito bem. Eu vou deixar você saber como vai. Falo com você em breve, Ana. Lição 3: Respeito e etiqueta. Olá, Ana. Notei algo enquanto esperava na fila hoje. Oi, John, o que você notou? Algumas pessoas estavam empurrando e cortando a fila. Isso não é legal. Todos deveriam esperar sua vez. Exatamente. É importante mostrar respeito e seguir a etiqueta adequada. Eu não poderia concordar mais. Empurrar e cortar na fila é injusto com os outros. Isso cria uma sensação de frustração e pode levar a conflitos. Absolutamente. Devemos tratar os outros da maneira que gostaríamos de ser tratados. É um princípio básico de respeito e boas maneiras. Ninguém gosta de ser empurrado ou ter seu lugar ocupado na fila. É importante ter paciência e esperar pela nossa vez. Paciência é uma virtude, de fato. Mostra autocontrole e consideração pelos outros. E isso ajuda a manter um ambiente pacífico e ordenado. Isso é verdade. É muito mais agradável quando todos seguem as regras. Além disso, é um exemplo positivo para outras pessoas seguirem. Exatamente. O comportamento respeitoso pode criar um efeito dominó de gentileza. É importante lembrar que nossas ações impactam as pessoas ao nosso redor. Sim, um pequeno ato de respeito pode ajudar muito. Então, vamos estar atentos ao nosso comportamento e tratar os outros com respeito. Concordo. É uma maneira simples, mas poderosa, de tornar o mundo um lugar melhor. Bom argumento, Ana. Vamos dar o exemplo e promover o respeito em nossa vida diária. Estou feliz que estejamos na mesma página, John. Juntos, podemos fazer a diferença. Com certeza, Ana. Obrigado por discutir esse importante tópico comigo. De nada, John. É sempre um prazer ter conversas significativas com você. Da mesma forma, Ana. Tome cuidado e vamos continuar a espalhar gentileza e respeito. Lição 4: Fazendo planos. Olá, Ana. Tenho uma ideia para o fim de semana. Quer ouvir isso? Oi, John, claro. Estou só ouvindo. Qual é a sua ideia? Que tal fazer uma caminhada nas montanhas? Parece um ótimo plano. Adoro passar o tempo ao ar livre. Será uma ótima maneira de passar o dia, cercado pela natureza.
Eu concordo, respirando o ar fresco e apreciando as vistas panorâmicas. Podemos fazer um piquenique e almoçar em meio à bela paisagem. Isso parece delicioso. Vou preparar alguns sanduíches e lanches. Perfeito. Podemos encontrar um local agradável para relaxar e saborear nossa refeição. E talvez tire algumas fotos para capturar as memórias. Boa ideia. Vai ser bom documentar nossa aventura. Também devemos trazer um mapa e garantir que continuemos na trilha certa. Segurança em primeiro lugar. Não queremos nos perder no deserto. Absolutamente. Vamos também verificar a previsão do tempo com antecedência. Certo. Devemos estar preparados para qualquer mudança no clima. Será uma maneira divertida e refrescante de escapar da agitação da cidade. Estou ansioso por isso. A natureza tem um jeito de rejuvenescer a alma. Definitivamente funciona. Mal posso esperar para explorar a beleza das montanhas. Nem eu. Será uma aventura cheia de serenidade e tranquilidade. Parece a maneira perfeita de recarregar as energias e apreciar as maravilhas da natureza. Estou feliz que esteja a bordo, Ana. Será um dia memorável juntos. Com certeza, John. Vamos aproveitar ao máximo e criar memórias duradouras. Concordo. Obrigado por se juntar a mim nesta aventura ao ar livre, Ana. De nada, John. Estou empolgado com nossa aventura nas montanhas. Eu também. Vamos nos preparar para um fim de semana incrível. Te vejo em breve, Ana. Lição 5: Consciência ambiental. Oi, Ana. Você viu as últimas notícias sobre mudanças climáticas? Oi, John. Sim, é muito preocupante. A Terra precisa de nossa atenção. Absolutamente. É um lembrete de que todos nós temos um papel a desempenhar. Precisamos estar determinados a proteger o planeta para as gerações futuras. Isso mesmo. Pequenas mudanças em nossa vida diária podem fazer uma grande diferença. É importante reduzir nossa pegada de carbono e conservar recursos. Podemos começar usando aparelhos com baixo consumo de energia e lâmpadas LED. E desligando luzes e eletrônicos quando não estão em uso. Exatamente. Também devemos limitar nosso uso de água e corrigir quaisquer vazamentos. Conservar a água é crucial, especialmente em áreas que enfrentam escassez de água. Também podemos optar por produtos reutilizáveis em vez de itens de uso único. Absolutamente. Traga suas próprias sacolas e garrafas de água para reduzir o desperdício. E não vamos esquecer a reciclagem. É uma maneira fácil de minimizar o desperdício em aterros sanitários. Certo. Separar nossos resíduos adequadamente e reciclar sempre que possível. Outro aspecto importante é preservar os habitats naturais e a biodiversidade.
Podemos apoiar os esforços locais de conservação e escolher produtos sustentáveis. E não vamos subestimar o poder da educação e da conscientização. Compartilhar informações e educar outras pessoas é fundamental para criar um futuro mais verde. Juntos, podemos causar um impacto positivo no meio ambiente. É um esforço coletivo que exige dedicação e perseverança. Devemos agir ao nosso planeta e às gerações futuras. Com certeza, John. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Fico feliz que compartilhemos o mesmo compromisso, Ana. Vamos inspirar outras pessoas também. Definitivamente, John. Nossa determinação pode desencadear um movimento global. Obrigado por discutir esse importante tópico comigo, Ana. Obrigada também, John. Vamos continuar a aumentar a conscientização e proteger nosso planeta. Concordo. Juntos, podemos fazer a diferença. Cuide-se, Ana. Lição 6. Fazendo planos de viagem. Olá, Ana. Estive pensando em nossas próximas férias. Oi, John, isso parece emocionante. O que está em sua mente? Eu ainda não tomei uma decisão. Eu queria discutir isso com você antes de reservar qualquer coisa. Fico feliz que você queira me envolver no processo de tomada de decisão. Claro, sua opinião é valiosa para mim. Eu valorizo nossa parceria. Isso é muito atencioso de sua parte, John. Então, quais são as opções? Bem, eu estava pensando que poderíamos ir à praia ou visitar uma cidade histórica. Ambas as opções parecem atraentes. Você pode me contar mais sobre cada um? A praia seria relaxante, com atividades de sol, areia e água. Isso parece maravilhoso. Eu poderia usar algum tempo para relaxar e aproveitar o sol. Por outro lado, visitar uma cidade histórica seria educacional e culturalmente enriquecedor. Adoro aprender sobre história e explorar novos lugares. Seria uma ótima oportunidade. Isso é verdade. Poderíamos visitar museus, caminhar por ruas antigas e mergulhar na cultura local. Estou inclinado para a cidade histórica, mas estou aberto a ouvir mais sobre a opção de praia. Eu entendo, vamos pesar os prós e os contras de cada destino. Parece uma boa abordagem. Podemos considerar fatores como clima, custo e atividades disponíveis. Absolutamente. Também devemos pensar na distância da viagem e em quaisquer restrições de viagem em vigor. Bom argumento. A segurança deve ser uma prioridade ao planejar nossa viagem. Depois de coletarmos mais informações, podemos tomar uma decisão informada juntos. Agradeço sua abordagem colaborativa, John. Isso facilita o processo de tomada de decisão. Eu acredito na tomada de decisões compartilhada e na consideração das preferências uns dos outros. Isso mostra respeito e fortalece nosso vínculo como parceiros de viagem. É isso que eu pretendo, Ana. Vamos continuar pesquisando e discutindo nossas opções.
Parece um plano, John. Estou animado para ver para onde vamos. Eu também, Ana. Valorizo sua opinião e espero planejar essa viagem juntos. Da mesma forma, John. Vai ser uma aventura memorável. Vamos nos manter atualizados. Definitivamente, Ana. Tomaremos a melhor decisão para nós. Falo com você em breve. Lição 7. Explorando a arquitetura italiana. Olá, Ana. Venho pesquisando destinos de viagem e, para mim, definitivamente visitar a Itália se destaca. Olá, John. A Itália é conhecida por sua rica história e arquitetura deslumbrante. Estou intrigado. Conte-me mais. Bem, a Itália abriga estruturas icônicas como o Coliseu e a Torre Inclinada de Pisa. Esses são marcos verdadeiramente notáveis. Eu posso imaginar a grandeza e a beleza. Absolutamente. E não vamos esquecer as magníficas catedrais, como a Basílica de São Pedro na cidade do Vaticano. A arquitetura desses edifícios religiosos é inspiradora. Eu adoraria testemunhar isso em primeira mão. A Itália também possui obras-primas da Renascença, incluindo o David de Michelangelo e o teto da Capela Sistina. A arte e a atenção aos detalhes nessas obras são incomparáveis. Seria um sonho vê-los. E se explorarmos as cidades, encontraremos ruas charmosas com estilos arquitetônicos únicos. Já ouvi falar de cidades pitorescas como Veneza, com seu intrincado sistema de canais e belas pontes. Sim, Veneza é conhecida por seu ambiente romântico e pela impressionante arquitetura gótica veneziana. Parece um destino de conto de fadas. Eu posso me imaginar fazendo um passeio de gôndola pelos canais. Outra cidade que vale a pena mencionar é Florença, conhecida por sua arquitetura e museus renascentistas. Florence está na minha lista de desejos. Quero ver o Duomo e a Ponte Vecchio. Seria um banquete arquitetônico para os olhos. A mistura de história e beleza é cativante. Eu concordo, John. É fascinante como a arquitetura reflete a cultura e a herança de um lugar. Absolutamente. As maravilhas arquitetônicas da Itália são um testemunho da criatividade e engenhosidade humanas. Estou convencido, John. Vamos começar a planejar nossa viagem para explorar os tesouros arquitetônicos da Itália. Isso parece fantástico, Ana. Vamos mergulhar na história e nos maravilhar com as maravilhas arquitetônicas. Mal posso esperar por essa aventura. Itália, aqui vamos nós. De fato, Ana, será uma experiência inesquecível. Vamos tirar o máximo proveito disso. Obrigado por compartilhar seu entusiasmo, John. Vamos criar memórias duradouras na Itália. Obrigada também, Ana. Sua empolgação torna a viagem ainda mais especial. Lição 8. Explorando as opções de atividades. Oi, Ana, você já pensou em quais tipos de atividades estão disponíveis para nossas férias? Oi, John. Não, eu não tenho. Estou aberto a explorar diferentes opções. O que você tem em mente?
Bem, poderíamos fazer caminhadas nas montanhas, praticar esportes aquáticos na praia ou até mesmo fazer um passeio pela cidade. Caminhar parece uma ótima maneira de se conectar com a natureza e desfrutar de vistas deslumbrantes. Absolutamente. É uma chance de nos desafiarmos fisicamente e descobrir joias escondidas no deserto. Não sou muito caminhante, mas estou disposto a tentar. Pode ser uma aventura. Esse é o espírito, Ana. Podemos começar com uma trilha fácil e aumentar gradualmente a dificuldade. Parece um plano. Que outras atividades você tem em mente? Se escolhermos a praia, podemos praticar esportes aquáticos como surf, mergulho com snorkel ou até remo. Eu sempre quis experimentar surfar. Parece emocionante e uma ótima maneira de se divertir na água. É uma experiência emocionante, Ana. Podemos ter aulas juntos e surfar nas ondas. Conte comigo. Estou animado para surfar minha primeira onda. O que mais está na lista de atividades? Para um passeio pela cidade, podemos visitar museus, galerias de arte, marcos históricos e mergulhar na cultura local. Explorar a rica história e a cena artística de uma cidade parece fascinante. Sou um grande fã de museus. Isso é ótimo, Ana. Podemos admirar obras de arte famosas, aprender sobre diferentes culturas e expandir nosso conhecimento. Estou ansioso por isso. É incrível o quanto podemos aprender com viagens e novas experiências. Com certeza, Ana. Viajar abre nossas mentes e amplia nossas perspectivas. Então, temos três opções: caminhadas, atividades na praia e passeios pela cidade. É difícil escolher. Eu concordo, cada opção oferece uma experiência única. Talvez possamos combinar atividades de diferentes categorias. É uma ideia brilhante, John. Podemos ter o melhor de todos os mundos e aproveitar ao máximo nossas férias. Tudo se resume a criar uma experiência completa e aproveitar cada momento. Eu não poderia concordar mais. Vamos começar a planejar nosso itinerário e garantir que tenhamos um pouco de tudo. Parece um plano, Ana. Teremos férias cheias de aventuras com memórias para guardar. Mal posso esperar para embarcar nessa jornada com você, John. Vai ser incrível. Da mesma forma, Ana. Vamos tornar essa viagem inesquecível. Vamos nos divertir muito. Obrigado por seu entusiasmo e ideias, John. Juntos, aproveitaremos ao máximo nossas atividades. Obrigada também, Ana. Sua energia e vontade de experimentar coisas novas tornam a experiência ainda melhor. É um esforço de equipe, John. Vamos fazer dessas férias uma viagem para os livros. Com certeza, Ana. Teremos histórias para contar e memórias para toda a vida. Mal posso esperar para criar essas memórias com você, John. Vamos começar nosso planejamento. Definitivamente, Ana. É hora de transformar nossas ideias em realidade. Que a aventura comece. Lição 9: Duração da viagem. Oi, Ana. Ao planejar uma viagem, depende de quanto tempo você tem. Mas eu recomendaria pelo menos 2 semanas.
Oi, John, eu concordo. 2 semanas permitem uma experiência mais envolvente e tempo suficiente para explorar. Exatamente. Isso nos dá a oportunidade de visitar vários destinos e realmente mergulhar na cultura local. Acho importante encontrar um equilíbrio entre ver as principais atrações e ter dias de lazer. Absolutamente. Não queremos nos apressar em tudo, mas também queremos aproveitar ao máximo nosso tempo. 2 semanas nos permitiriam nos aprofundar nos costumes e tradições locais. Também nos daria a chance de nos aventurarmos fora dos caminhos mais conhecidos e descobrir joias escondidas. Adoro a ideia de sair da rota turística e descobrir a essência autêntica de um lugar. É aí que a verdadeira mágica acontece, Ana. Explorar lugares menos conhecidos geralmente leva a experiências inesquecíveis. 2 semanas também nos proporcionariam tempo suficiente para relaxar e rejuvenescer durante nossas férias. Verdadeiro. É importante ter um tempo de inatividade e não se sentir sobrecarregado com um itinerário lotado. Podemos ter dias dedicados a passeios de lazer, saborear a culinária local ou simplesmente relaxar na praia. Isso parece perfeito, Ana. Precisamos de momentos para desacelerar e saborear a beleza do ambiente. E com 2 semanas, podemos planejar passeios de um dia ou excursões a atrações próximas sem nos sentirmos apressados. Exatamente. Isso nos dá a flexibilidade de tomar decisões espontâneas e explorar além da nossa localização base. 2 semanas parecem ser a duração ideal para uma experiência de viagem completa e completa. Eu não poderia concordar mais, Ana. Ele atinge um equilíbrio entre aventura, relaxamento e imersão cultural. É importante aproveitar ao máximo nosso tempo e criar memórias duradouras durante nossas férias. Com certeza, Ana. 2 semanas nos permitirão fazer exatamente isso e aproveitar ao máximo cada momento. Estou animado para embarcar nessa jornada com você, John. Vai ser uma aventura incrível. Da mesma forma, Ana. Vamos aproveitar ao máximo nossas 2 semanas e criar memórias que durarão por toda a vida. Obrigado por suas ideias e recomendações, John. Agradeço sua abordagem cuidadosa ao viajar. Obrigada também, Ana. Seu entusiasmo e vontade de explorar tornam a viagem ainda mais emocionante. É um esforço de equipe, John. Juntos, tornaremos essa viagem inesquecível. Com certeza, Ana. Vamos começar a planejar e tornar nossas 2 semanas uma experiência inesquecível. Lição 10: Explorando opções. Olá, Ana. Você pode sugerir um site ou aplicativo onde eu possa procurar opções diferentes para várias coisas? Oi, John, claro. Você já ouviu falar de Explore Now? É uma ótima plataforma que oferece uma variedade de opções para diferentes interesses. Isso parece perfeito, Ana. Estou procurando uma plataforma que ofereça uma ampla variedade de opções. O Explore Now tem categorias como viagens, restaurantes, entretenimento e muito mais. Você pode explorar diferentes opções em cada categoria. Isso é exatamente o que eu preciso. Quero pesquisar e comparar diferentes opções antes de tomar uma decisão.
Com o Explore Now, você pode ler avaliações, ver fotos e até mesmo verificar a disponibilidade de determinadas atividades ou serviços. Isso é conveniente. É importante ter todas as informações necessárias em mãos antes de fazer uma escolha. Absolutamente. O Explore Now também tem uma interface amigável, facilitando a navegação e a localização do que você está procurando. É ótimo ouvir isso. Plataformas fáceis de usar tornam a experiência de navegação muito mais agradável. Outra opção que você pode considerar é Choice Finder. Ele fornece uma lista selecionada de opções para várias preferências. Isso parece interessante. Às vezes, é difícil ter muitas opções, então uma lista selecionada pode ser útil. Exatamente. O Choice Finder economiza seu tempo ao restringir as opções com base em suas preferências. Isso é exatamente o que eu preciso. Pode ser demorado pesquisar inúmeras opções sozinho. O Choice Finder também oferece recomendações personalizadas com base em suas escolhas e interesses anteriores. Esse é um ótimo recurso. Isso ajuda a descobrir coisas novas que se alinham às minhas preferências. Outra opção que você pode achar útil é Browse-All. É uma plataforma abrangente que abrange uma ampla variedade de categorias. Isso parece promissor. Ter acesso a uma grande variedade de categorias garante que eu possa encontrar opções para diferentes necessidades. Browse-All permite que você filtre sua pesquisa com base na localização, faixa de preço e avaliações de usuários. Isso é fantástico. As opções de filtragem facilitam encontrar exatamente o que estou procurando dentro dos critérios desejados. Além disso, Browse-All fornece descrições detalhadas e informações atualizadas com frequência para cada opção. Isso é importante. Informações precisas e atualizadas ajudam na tomada de decisões informadas. Absolutamente. É sempre bom ter informações confiáveis ao explorar diferentes opções. Obrigado por essas sugestões, Ana. Explore Now, Choice Finder e Browse-All parecem ótimas plataformas para começar minha jornada de navegação. De nada, John. Estou feliz por ter podido ajudar. Divirta-se explorando e espero que você encontre exatamente o que está procurando. Obrigada, Ana. Estou empolgado em mergulhar nessas plataformas e descobrir um mundo de opções. Divirta-se e aproveite a navegação, John. Tenho certeza de que você encontrará algo que desperte seu interesse. Agradeço seu apoio, Ana. Vou me certificar de compartilhar minhas descobertas com você. Estou ansioso para ouvir suas descobertas, John. Aproveite a aventura de navegação. Obrigada, Ana. Vou te manter atualizado. Aqui está a oportunidade de encontrar as opções perfeitas. Lição 11. Encontrando os óculos de sol perfeitos. Olá, Ana. Acho que é hora de encontrar os óculos de sol perfeitos para os próximos dias de sol. Oi, John, eu concordo. Um bom par de óculos de sol não é apenas estiloso, mas também protege nossos olhos dos nocivos raios UV. Definitivamente. Você tem alguma sugestão sobre por onde começar nossa busca pelos óculos de sol perfeitos? Bem, podemos começar visitando algumas lojas locais de óculos. Eles geralmente têm uma ampla seleção para escolher.
Parece uma boa ideia. Experimentar pares diferentes nos ajudará a encontrar o ajuste e o estilo perfeitos. Também podemos verificar os varejistas online. Eles geralmente têm uma variedade maior e oferecem entrega conveniente em domicílio. As compras online podem ser convenientes, especialmente quando temos preferências específicas em mente. Absolutamente. Podemos navegar por diferentes estilos, armações e opções de lentes no conforto de nossa própria casa. Isso é verdade. Estou procurando óculos de sol com lentes polarizadas para reduzir o brilho e melhorar a visibilidade. As lentes polarizadas são ótimas para atividades ao ar livre. Eles fornecem uma visão mais clara e melhor proteção. Exatamente. É importante considerar também a cor da lente. Cores diferentes oferecem níveis variados de contraste e transmissão de luz. Esse é um bom argumento. Podemos escolher uma cor de lente que se adapte ao nosso estilo pessoal e aprimore nossa visão. Também estou interessado em óculos de sol com proteção UV. É essencial proteger nossos olhos dos raios nocivos. A proteção UV é crucial para a saúde ocular. Devemos procurar óculos de sol que ofereçam 100% de proteção UV. Concordo. Também devemos considerar o material da estrutura. Eu prefiro opções leves e duráveis, como titânio ou acetato. O material da estrutura afeta o conforto e a durabilidade. É importante encontrar um material que atenda às nossas preferências e necessidades. Acho que também devemos considerar o formato dos óculos de sol. Diferentes formatos de rosto funcionam melhor com estilos específicos. Isso é verdade. Podemos escolher entre aviadores, viajantes, olhos de gato e muitos outros estilos que complementam nossas características faciais. Seria útil experimentar formas diferentes para ver quais são as mais adequadas para nós. Absolutamente. Experimentar estilos diferentes nos dará uma ideia melhor do que fica bem em nós. Estou empolgada em encontrar os óculos de sol perfeitos que não apenas protejam nossos olhos, mas também façam uma declaração de moda. Eu também, John. Vamos fazer com que seja uma experiência divertida e agradável. Vamos encontrar os óculos de sol perfeitos, tenho certeza que encontraremos. Não tenho dúvidas sobre isso, Ana. Com nossa atenção aos detalhes e preferências de estilo, encontraremos o par ideal. Vamos priorizar isso e dedicar algum tempo para explorar diferentes opções. Os óculos de sol perfeitos estão esperando por nós. Com certeza, Ana. Vamos embarcar nessa busca por óculos de sol e fazer uma declaração de estilo enquanto protegemos nossos olhos. Estou ansioso por isso, John. Vamos encontrar os óculos de sol perfeitos que melhorem nossa visão e estilo. Felicidades, Ana. Comece a busca pelos óculos de sol perfeitos. Lição 12: Galeria de Arte. Olá, Ana. Encontrei uma nova exposição na Galeria de Arte. Isso soa como um plano. A que horas devemos ir? Olá! Ir à Galeria de Arte parece empolgante. Que tal nos encontrarmos lá às 3 horas da tarde? Às 3 horas funcionam para mim. Vou marcá-lo no meu calendário. Devemos tomar uma xícara de café antes de explorar a exposição? É uma ótima ideia.
Podemos nos encontrar na cafeteria perto da galeria por volta das 2h30. Isso nos dará algum tempo para conversar antes de mergulharmos na arte. Perfeito. Gosto de discutir arte tomando uma xícara de café. Estou ansioso pela nossa conversa antes da galeria. Eu também, John. É sempre interessante ouvir diferentes perspectivas e interpretações. Absolutamente. A arte tem uma maneira de estimular conversas e conexões significativas. De fato, funciona. Estou curioso sobre o tema da exposição. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, é uma exposição de arte contemporânea com foco na sustentabilidade ambiental e nas mudanças climáticas. Esse é um tópico importante e oportuno. Estou intrigado em ver como os artistas expressam suas opiniões sobre essas questões. O mesmo aqui. A arte tem uma forma única de aumentar a conscientização e provocar o pensamento. É fascinante como a arte pode transmitir mensagens e emoções que as palavras às vezes têm dificuldade em expressar. Eu não poderia concordar mais, Ana. É por isso que acho a arte tão cativante e instigante. Fico feliz que compartilhemos o mesmo apreço pela arte. Isso tornará nossa visita à galeria ainda mais agradável. Definitivamente. Explorar a arte juntos adiciona outra camada de profundidade à experiência. Também sugiro que dediquemos nosso tempo enquanto assistimos à exposição. É essencial absorver e apreciar cada obra de arte. Eu concordo totalmente. Correr pela galeria diminuiria o impacto das peças de arte. Vamos nos permitir estar totalmente presentes e mergulhar na jornada artística. Parece um plano, Ana. Vamos dedicar nosso tempo e deixar a arte falar conosco de uma maneira única. Estou empolgado com nossa visita à galeria. Vai ser uma tarde maravilhosa de arte e conversas. Eu compartilho sua empolgação, Ana. São momentos como esses que tornam a vida mais vibrante e gratificante. Absolutamente. Vamos aproveitar a oportunidade de experimentar a arte e nos conectar em um nível mais profundo. Mal posso esperar pela nossa tarde cheia de arte. Obrigado por sugerir esse plano, Ana. De nada, John. É um prazer compartilhar essas experiências com você. Nos vemos na galeria. Nos vemos lá, Ana. Estamos ansiosos por nossa aventura artística juntos. Lição 13. Bandas ajustáveis para um ajuste perfeito. Oi, Ana. Você notou que a maioria dos chapéus hoje em dia tem faixas ajustáveis no interior para um ajuste perfeito? Olá! Sim, eu tenho. É um ótimo recurso que nos permite personalizar o ajuste de acordo com o tamanho da cabeça. Definitivamente. É muito mais conveniente do que confiar apenas no tamanho fixo do chapéu. Eu concordo, as faixas ajustáveis garantem um ajuste confortável para todos, independentemente do tamanho da cabeça. É especialmente útil ao comprar chapéus online, pois não podemos experimentá-los com antecedência. Isso é verdade. Com faixas ajustáveis, podemos ajustar o ajuste mesmo que o chapéu chegue um pouco maior ou menor do que o esperado. Também notei que pulseiras ajustáveis são comuns em relógios.
Eles facilitam a obtenção de um ajuste confortável no pulso. Sim, pulseiras de relógio ajustáveis são ótimas porque podemos ajustá-las à nossa estanqueidade ou folga preferidas. É muito melhor do que ter uma pulseira de tamanho fixo que pode não se encaixar perfeitamente. Absolutamente. Uma pulseira de relógio bem ajustada garante que o relógio permaneça no lugar e não deslize. Isso é verdade. É importante tanto para o conforto quanto para a funcionalidade. As pulseiras ajustáveis não se limitam apenas a chapéus e relógios. Eu também os vi usando sapatos. Sério? Eu não sabia disso. Como as faixas ajustáveis funcionam em sapatos? Em alguns sapatos, eles usam tiras ou cadarços ajustáveis que nos permitem apertar ou afrouxar o ajuste conforme necessário. Isso é interessante. Deve ser útil para pessoas com diferentes larguras de pés ou alturas de arco. Exatamente. Ele fornece mais flexibilidade e garante um melhor ajuste para vários formatos de pés. As faixas ajustáveis parecem ser uma solução prática para obter um ajuste perfeito em muitos produtos diferentes. Eles definitivamente tornam nossa vida mais fácil e confortável. É um recurso pequeno, mas significativo. Eu concordo, Ana. É incrível como essas inovações simples podem aprimorar muito nossa experiência geral. Absolutamente. Isso mostra que um design inteligente pode fazer uma grande diferença. Com certeza procurarei produtos com faixas ajustáveis no futuro. Eles oferecem versatilidade e um melhor ajuste. Parece um plano, John. Sempre vale a pena considerar o conforto e a capacidade de ajuste dos produtos que compramos. Eu não poderia concordar mais, Ana. Vamos aproveitar a conveniência e o ajuste perfeito que as faixas ajustáveis oferecem. Com certeza, John. São os pequenos detalhes que podem causar um grande impacto em nossa vida cotidiana. Bem dito, Ana. Um brinde a chapéus, relógios, sapatos e muito mais confortáveis e bem ajustados. Lição 15. Apreciando habilidades e artistas favoritos. Oi, Ana, você viu a última apresentação desse mágico? Não é realmente minha xícara de chá, mas eu aprecio suas habilidades. Olá! Ainda não o vi, mas ouvi coisas boas sobre seus truques de mágica. É justo se não for sua preferência. Sim, shows de mágica geralmente não me cativam, mas eu posso admirar a dedicação e o talento necessários para realizá-los. Absolutamente. É impressionante como os mágicos podem criar ilusões e nos deixar maravilhados. Então, quem é seu artista ou intérprete favorito? Alguém que realmente cativa você? Essa é uma pergunta difícil. Existem tantos artistas talentosos por aí. Mas se eu tivesse que escolher, diria que minha favorita é uma dançarina contemporânea chamada Mia. Oh, eu já ouvi falar de Mia. Suas performances são conhecidas por sua graça e profundidade emocional. Sim, exatamente. Sua capacidade de transmitir emoções por meio do movimento é extraordinária. É fascinante como diferentes formas de arte podem evocar emoções tão poderosas em nós. Definitivamente.
Cada artista traz sua perspectiva e estilo únicos, e é incrível testemunhar sua criatividade. Eu concordo, a arte tem uma forma de conectar as pessoas e tocar seus corações. Essa é a beleza da arte. Isso nos permite explorar e vivenciar emoções de uma forma profunda e significativa. Absolutamente. E é maravilhoso que cada um de nós tenha suas próprias preferências e favoritos. Sim, nossas preferências agregam diversidade e riqueza ao mundo da arte. Então, além de Mia, existem outros artistas ou performers que deixaram uma impressão duradoura em você? Ah, definitivamente. Admiro o trabalho de um pianista clássico chamado Alexander. Suas atuações são de tirar o fôlego. Eu também ouvi falar dele. Suas habilidades de piano são excepcionais e ele traz muita paixão à sua música. Sim, suas performances têm o poder de transportá-lo para um mundo diferente. É incrível como os artistas podem criar uma experiência que transcende nossa realidade cotidiana. Essa é a magia da arte. Isso nos permite escapar, refletir e nos conectar com algo maior. É verdade. A arte tem a capacidade de nos inspirar e elevar de maneiras que as palavras geralmente não conseguem. Absolutamente. É uma linguagem universal que pode ser entendida e apreciada por pessoas de todas as esferas da vida. Fico feliz que possamos apreciar diferentes formas de arte e encontrar alegria nos talentos de vários artistas. Eu também, John. É uma prova da vastidão e beleza do mundo artístico. De fato, vamos continuar explorando e celebrando a arte em todas as suas formas, da magia à dança, música e muito mais. Eu não poderia concordar mais, John. Um brinde aos artistas que enriquecem nossas vidas e trazem beleza ao mundo. Felicidades, Ana. Que sempre encontremos inspiração e alegria na arte que nos rodeia. Lição 16. Escolhendo entre um laptop e um tablet. Olá, Ana. Quando se trata de tecnologia, você acha que é melhor comprar um laptop ou tablet? Depende de suas necessidades, mas o tablet oferece mais capacidade de armazenamento. Olá! Realmente depende de para que você o usará. Os tablets são ótimos para portabilidade e entretenimento, mas os laptops oferecem mais funcionalidades. Isso é verdade. Se você precisa de um dispositivo para tarefas de produtividade, como escrever documentos ou editar fotos, um laptop pode ser a melhor escolha. Absolutamente. Os laptops geralmente têm mais capacidade de processamento e um teclado completo, o que os torna mais adequados para atividades relacionadas ao trabalho. No entanto, se você consome principalmente mídia, joga ou navega na internet, um tablet pode ser uma opção conveniente e versátil. Sim, os tablets são leves, fáceis de transportar e oferecem funcionalidade de tela sensível ao toque, o que pode aprimorar determinadas tarefas. Outra vantagem dos tablets é a disponibilidade de uma maior capacidade de armazenamento. Você pode armazenar mais aplicativos, arquivos e mídias em um tablet em comparação com a maioria dos laptops. Esse é um bom argumento. Se você tiver muitos filmes, músicas ou fotos que deseja manter com você, um tablet pode fornecer amplo espaço de armazenamento.
Por outro lado, os laptops geralmente vêm com telas maiores, o que pode ser benéfico para tarefas que exigem mais espaço visual. Exatamente. Se você estiver trabalhando em planilhas complexas, edição de vídeo ou design gráfico, uma tela maior em um laptop pode ser mais confortável e eficiente. Os laptops também tendem a ter mais opções de conectividade, como portas USB, portas Ethernet e saídas HDMI, que podem ser úteis para conexão com dispositivos externos. Isso é verdade. Os tablets geralmente têm menos portas e dependem mais de conexões sem fio. Vale a pena considerar suas necessidades e preferências específicas antes de tomar uma decisão. Leve em consideração as tarefas que você executará e a mobilidade necessária. Definitivamente. Avaliar suas prioridades ajudará você a escolher o dispositivo que melhor se adapta ao seu estilo de vida e padrões de uso. Em última análise, laptops e tablets têm suas próprias vantagens e limitações. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo para suas necessidades. Absolutamente. É importante avaliar os prós e os contras e tomar uma decisão informada com base no que você mais valoriza. Então, se você tivesse que escolher entre um laptop e um tablet, para qual deles você se inclinaria? Pessoalmente, eu preferiria um laptop porque escrevo e edito muito. Mas eu posso ver o apelo de um tablet por sua portabilidade. Eu entendo, é tudo uma questão de encontrar a ferramenta certa que se alinhe aos seus requisitos específicos. Exatamente. E a tecnologia continua evoluindo, então é bom se manter atualizado e explorar as opções mais recentes disponíveis. Bem dito, Ana. Vamos adotar a tecnologia que melhora nossas vidas e nos ajuda a alcançar nossos objetivos. Felicidades, John. Vamos tomar decisões informadas e utilizar a tecnologia em todo o seu potencial. Saúde! Que possamos sempre encontrar os dispositivos certos que atendam às nossas necessidades e tornem nossas experiências digitais perfeitas.